Fala, meus amigos! Hoje vamos acompanhar a jornada do nosso humano Rei Demônio que teve de fugir do seu mundo para parar na Terra e virar atendente do McDonald's. Se curtir a ideia, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E deixa aí nos comentários o que você faria se tivesse na mesma situação do nosso prota. Sem mais enrolação, bora pra review! O episódio começa mostrando um mundo com 5 ilhas. A do meio é o lar das criaturas não humanas, e também do nosso queridinho Rei Demônio. As outras 4 em volta são o lar dos humanos. Nesse anime, os monstros eram obrigados a viver isolados na ilha por medo dos humanos, por isso, o nosso prota tem a simples ideia de dominar o mundo. Uma tarefa muito simples de se fazer. Para isso ele manda 4 dos seus demônios de confiança para as ilhas humanas, mas, aos poucos eles vão sendo derrotados pelos heróis. Chegou uma hora em que só um dos demônios que o nosso prota mandou sobrevive. Até que finalmente os humanos se unem para atacar a ilha dos monstros, fazendo assim o nosso gostoso Rei Demônio ficar encurralado. Ele ficou muito surpreso por um herói humano conseguir bater de frente com ele. Com muita dor e sofrimento, ele é obrigado a abrir um portal para fugir para outro mundo, mas antes ele jura que irá voltar e se vingar. Depois de entrar no portal com seu servo Alciel, eles veem que pararam em um mundo avançado, muito diferente do deles. Os dois avistam alguns policiais que ficam preocupados por vê-los com alguns arranhões e ferimentos leves, mas quando tentam perguntar o que aconteceu, Alciel já parte para cima deles, mas descobre que não consegue usar magia nesse mundo, então são levados para a delegacia. Lá o policial entrega uma tigela com alguma gororoba que eu estou com preguiça de lembrar o nome para o nosso Maú, mas não demora muito para o nosso Poço do Mal lançar uma magia no coitado para conseguir algumas informações sobre esse mundo. Depois vai procurar seu servo, e o encontra se empanturrando com aquela gororoba suspeita. Depois de colocar o policial para dormir, dá as informações que conseguiu. Ele conta que a magia não existe nesse mundo e terão que seguir suas regras até encontrar um jeito de recuperar sua mana. Mas para continuarem nesse mundo eles precisam encontrar uma casa e para isso, eles precisam fazer cadastro no maldito estado. Depois de ter feito tudo, eles encontram alguém disposto a alugar uma casa para pessoas suspeitas como eles e, meu Deus, que tipo de monstro é esse? Enfim, nosso prota faz um trato com o Aizel para que ele procure um jeito de recuperar a magia enquanto o Sadan trabalha. Após passar um tempo, vemos uma manhã comum na nova vida do nosso prota. Enquanto Alciel reclama do Maú não ter parcelado as compras de casa, ele fica lendo um manda lá de boa. Nosso amigo Alciel diz que não vai ter dinheiro para comprar mais comida e Maú fala que podem comer os restos de comida que ele traz do trabalho. Caramba, nem o homem mais obeso do mundo sobreviveria comendo isso por um mês inteiro. Para fugir desse sermão ele sai correndo pro trabalho. No caminho ele encontra uma garota tentando se proteger da chuva, guardem essa personagem na mente. Então, quando ele vai embora, vemos uma cena que eu achava que nunca aconteceria nos animes, simplesmente, o Rei Demônio atendente do McDonald's foda-se. Lá nós conhecemos a Shi, sim, o nome da mina é Shi, a futura provável morena peituda do nosso prota. Desastrada e sem carisma, é completamente diferente do nosso Maú, que sabe tratar os clientes bem e é praticamente o funcionário perfeito. No fim do dia ele é chamado para a sala da gerente. Ele fica com o brioco na mão, mas no fim ele só é promovido para um funcionário integral. De volta para casa ele vai gritando ansioso para contar ao Alciel sobre o aumento, mas é interrompido por aquela mina que nós vimos anteriormente. No fim do episódio descobrimos que aquela mina super fofa era o demônio encarnado, ou anjo. Não sei quem defender nesse anime. Enfim, ela acaba por ser uma dos heróis que atacaram a ilha do prota. O episódio 2 já começa com uma cena super foda mostrando que depois que o Maú entrou no portal os heróis ficaram se perguntando se deviam seguir eles. Então uma waifu de cabelo branco diz que não importa para onde nosso prota fuja, não há onde se esconder. Meus amigos, essa cena arrepia até os cabelos do Boga. Logo depois a cena corta para o presente, a heroína que se chama Emília já puxa uma faca para dar um fim no Rei Demônio, porém os dois são impedidos pela polícia, mas por sorte a luta deles foi confundida com uma briga de casal, claro. Hoje mesmo de manhã vi 3 casais brigando com facas na rua, super normal. Depois de se livrarem da polícia, nossa heroína diz que vai poupar nosso prota por enquanto, mas a partir do outro dia a vida dele se tornaria um inferno. De manhã vemos que a Emília trabalha como demônio de telemarketing pela manhã e de noite espiona o prota tentando achar algum ato de demônio malvado que ele faça durante seu tempo livre, porém não acha nada. Nosso Rei Demônio fodão se tornou um assalariado qualquer, que visão peculiar.
Depois de 3 dias dando bolo na amiga para ficar stalkeando o prota, ela decide ir na empresa onde ele trabalha para chamá-lo para conversar. Nosso prota faz de tudo para ninguém perceber a estranheza dela, mas a Chi ainda percebe. Antes de sair, ele conversa com a fofura em pessoa chamada Chi sobre o terremoto da noite passada. Ela conta que quando chegou em casa todos os seus itens estavam jogados no chão, mas na casa de todo mundo que ela conhece não aconteceu nada demais. Deixando totalmente de lado esse assunto, Chi pergunta toda enciumada para o Mao sobre o seu colega de quarto, já achando que ele morava com a namorada, se bem que não está muito longe disso. Mas o Mao, como um virgão de carteirinha, não percebe o ciúme dela e só fala sobre o Alciel. Saindo do trabalho, ele encontra Emília no lugar combinado e ela diz que se o Mao decidir viver naquele mundo como está vivendo tranquilamente, ela irá deixá-lo viver. Mas o nosso protagonista já começa um discurso sobre conquistar o Japão e antes de conseguir terminar, eles são alvos de tiros que mais tarde descobrimos serem tiros de magia. Sem perder tempo, eles fogem dali e conseguem despistar o atirador. Os dois se despedem, mas por algum motivo Emília continua seguindo Mao até seu barraco. Ele já pensa que a heroína está pensando em matá-lo ali mesmo, mas Emília só pede para passar a noite lá. Eita que esse prota é o bichão. Enquanto tenta dormir, nosso prota gostoso recebe uma mensagem no celular. Era Chi falando que amanhã irá acontecer outro terremoto e perguntando o que pode fazer. O terceiro episódio começa com uma cena que mostra a maldade dos demônios. Enquanto Alciel está provando uma gororoba de pepino lá, eu realmente não entendo a tara desses caras por pepino, mas enfim, ele vê que a chave da casa deles está no chão. Logo concluem que a Emília saiu pela manhã, trancou a porta e jogou a chave de volta pela janela, uma pessoa super legal. Já o Alciel comenta que se estivesse no lugar dela trancava a porta e levava a chave com ele, olha que filho da puta. Logo depois a cena é cortada para Emília tomando banho, é uma cena muito deliciosa. Depois é mostrado que o tiroteio da noite anterior foi parar no jornal e que os responsáveis por aquele tiroteio podem estar envolvidos com uma onda de crimes por toda a cidade, mal sabe eles onde estão se metendo. A parte mais importante é que o Mao acabou perdendo sua bicicleta na cena do crime, hippie bicicletinha. Ainda de manhã vemos que a mensagem que a Chi mandou para o Mao sobre o terremoto foi só um pretexto para sair com ele, o que realmente funciona. Essa garota é esperta, sou mais do time Chi do que Emília. Mais tarde Emília está no seu trabalho de demônio do telemarketing quando recebe uma ligação de alguém que ela deduz ser um demônio por causa da voz distorcida. Ele fala que a Anti-Isla, que é a ilha do prota, quer acabar com ele, Alciel e a heroína por fugirem daquele mundo. Em choque ela fica muito puta e quase acaba com seu disfarce. Ela conversa com sua amiga sobre sair para almoçar, mas do nada recebe uma ligação da polícia sobre o Mao que acabou sendo detido porque descobriram que a bicicleta na cena do crime era dele. Se fosse no Brasil, provavelmente só iriam tacar o foda-se. Pois bem, ela fica muito puta por eles terem a usado como fiador e sai falando que será ela matá-lo, e mais ninguém. E quase esqueci de falar que ela deixou Alciel com depressão depois de falar da geladeira vazia da casa deles. Deixando isso de lado, o anime corta para Chi se arrumando para o encontro que terá com o nosso Mao e caramba, dá pra ver que essa garota tem grandes olhos. Depois Alciel leva o Mao para comprar roupas novas também. Depois de muitos preparativos, os dois finalmente se encontram e decidem ir a um café baratinho, mas antes de irem, Chi pede para eles darem as mãos, essa cena é de vomitar arco-íris. No encontro, vemos que Alciel ficou seguindo os dois discretamente até seus planos serem frustrados pela Emília, que de cara percebe a situação. Logo diz para os dois irem averiguar a situação mais de perto, a famosa empata foda, estou começando a achar que essa mina aqui é o demônio. Eles entram no café e o Mao já fica desesperado imaginando o que essa demonia vai fazer, ele não fez nada demais até o momento. Chi fala que durante os terremotos ela tem ouvido vozes falando em uma língua estranha, mas ela consegue entender essa língua. Nosso prota já pensa que seja uma técnica de comunicação com humanos que pode atravessar mundos, assim formando terremotos. Quando Chi ia começar a se declarar pro nosso prota, a empata foda já chega dizendo que ela vai se arrepender de se relacionar com aquele homem. As duas começam a brigar, Chi achando que Emília é ex do nosso prota e a heroína tentando salvar a pequena humana das garras do terrível rei demônio. Mas do nada um super terremoto acontece e simplesmente destrói o subterrâneo onde o nosso gostoso se encontra. Obviamente a heroína salvou Chi dos escombros e já diz que não tem nenhuma relação com o prota, só diz que ela está destinada a sofrer se decidir amá-lo. É uma empata foda mesmo. Depois de colocar a nossa waifu Chi para dormir, Emília fala que o Mao pode parar de se esconder agora. Quando ele aparece, vemos que o nosso protagonista conseguiu voltar à sua forma original.
Será que a magia do seu mundo começou a se proliferar pela Terra? Mao diz que vai resolver tudo e que é para Emília ficar cuidando da Chi. Mas isso não entra na cabeça da nossa empata foda. O Rei Demônio salvando vidas humanas. Pessoalmente estou gostando muito desse anime. Poucos com uma estrutura tão simples como essa conseguem me prender tanto como esse. Deixem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos dele. Não esqueçam também de deixar o like que me incentiva muito a continuar com esses vídeos. Até a próxima review!